Olha, vamos falar agora de Campeonato Paulista. O Corinthians aposta na força da torcida para espantar o fantasma das eliminações em casa e despachar o São Paulo nesse domingo. Com a arena lotada, o técnico Fábio Carille espera repetir o nível de atuação da vitória por 2-0 no jogo de ida. Veja na reportagem do Fernando Caetano. Apenas 4 dias depois de uma noite dramática pela Copa do Brasil, a Arena Corinthians será palco nesse domingo de mais um jogo decisivo. O duelo contra o São Paulo vale vaga na final do Paulistão. Depois de vencer o primeiro jogo por 2-0, o Timão se classifica até com derrota por 1 gol de diferença. Animada com a vantagem, a fiel torcida comprou antecipadamente mais de 40 mil ingressos. A maioria antes da última quarta-feira, marcada pela eliminação corintiana em casa na Copa do Brasil. Depois do empate por 1-1 no tempo normal, o Internacional venceu nos pênaltis e acendeu o sinal de alerta no Timão. É o momento mais difícil da minha carreira, com certeza. Carreira também de 3, 4 meses, né? Muito curta, mas muito satisfeito com tudo que está acontecendo, pela entrega, determinação e entendimento dos jogadores da ideia de jogo. O Corinthians teve até boas chances de classificação no tempo normal, mas perdeu vários gols. Gols que normalmente dificilmente eu erro, né? Mas aconteceu. E na hora da pressão da disputa por pênaltis, chamou a atenção na lista dos batedores corintianos, alguns jovens no lugar dos mais experientes. No momento ali, o jogador que está mais confiante para bater o pênalti é quem deve bater. O cobrador oficial é o Jadson, tem o Jô. E ali os outros estavam mais confiantes, ele perguntou se eu queria bater, eu falei para ele que estava cansado, que estava com o joelho doendo, mas que se ele quisesse eu poderia bater. Então ele decidiu, perguntou para outros jogadores também e ele sentiu mais confiança nos outros jogadores e foi isso que aconteceu, né? Em 12 confrontos de mata-mata na Arena Corinthians, o Timão sofreu 6 eliminações. Ao mesmo tempo que isso preocupa, um outro detalhe dá confiança para a fiel torcida. A última vez que o Corinthians foi eliminado em um mata-mata para o rival São Paulo foi há muito tempo. Aconteceu no Campeonato Paulista do ano 2000. Mas é preciso atenção e cuidado. O torcedor corintiano está ferido com a queda na Copa do Brasil e sabe que um outro acidente agora pode ser fatal para a sequência da temporada. E esse confronto dá para o São Paulo reverter. Uma semana para lá de decisiva, né, Sormani? São Paulo já caiu fora na Copa do Brasil e está em situação bem difícil aí no Paulista também, né? E a gente mostrou nessa matéria, né, Ilan? É um jogo cheio de tabus, né? O São Paulo não consegue vencer no campo do Corinthians. Aliás, dos grandes foi o único que não ganhou até agora em Itaquera. O Santos já ganhou lá, o Palmeiras também. Dos grandes, estou dizendo, na rivalidade local. O São Paulo não ganhou mata-mata no Corinthians desde 1900 de setembro. O Corinthians vive sendo eliminado dentro da arena, já são 6 eliminações. Ou seja, existe um fantasma que perturba corintianos e são paulinos nesse confronto. A vantagem do Corinthians é muito boa, 2-0 no campo adversário. Mas a gente sabe muito bem que o São Paulo também foi com uma adversidade dessa para Belo Horizonte na Copa do Brasil jogar com o Cruzeiro e por pouco não ficou com a vaga. Venceu o jogo por 2-1, 3 gols de diferença. Ele poderia ter 2 gols de diferença, mas com 3-1, ele poderia ter se classificado pelo maior número de gols feitos fora de casa. No Campeonato Paulista não tem esse tal do gol qualificado. Se acabar 3-1 para o São Paulo, penalidades. Você agrega os 2 resultados do primeiro jogo, com o segundo você soma e vê o que acontece. E se houver igualdade no placar, você decide pela penalidade. Eu acho o Corinthians favorito por conta do resultado do primeiro jogo. Mas o São Paulo deu mostras, volto a dizer, no jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, que ele pode reverter essa situação. Você quer saber a minha opinião? Eu quero saber a sua opinião, Sormani. Todos nós queremos, né? Não sei. Eu acho que o Corinthians... Você sabe que eu não sou muretá. Quem é que vai passar? Eu acho que o Corinthians passa pela vantagem, mas não seria nenhuma surpresa se, por exemplo, o São Paulo saísse classificado. Agora, se isso acontecer, o tempo vai fechar lá no Corinthians. Eu não sei o que vai acontecer com o Carille.
Acho que o Corinthians não deveria mexer no que está dando certo. Ah, mas perde uma eliminação dessa aí, como é que está dando certo? Né? É eliminado uma situação dessa. Tá dando certo. Ele acabou de chegar, como treinador principal, vinha trabalhando como assistant coach, né? Como você gosta de dizer sempre, Ilan. E o Carille tem mostrado que realmente conhece. Tem que melhorar algumas coisas? Precisa e deve, principalmente o trabalho ofensivo. Mas é uma pessoa que a gente nota com muita clareza que é do ramo e pode ser um grande treinador, sem dúvida alguma. É isso, portanto, tem Corinthians e São Paulo nesse domingo. São Paulo tendo que reverter a vantagem contra o Corinthians. Tem gol qualificado fora de casa? Não tem. Se for 3-1 pro Corinthians, é pênalti do mesmo jeito. Se for 3-1 pro São Paulo... Aliás, pro São Paulo. É pênalti. É pênalti. Entendeu? É ao contrário da Copa do Brasil que tem. O que vale é o saldo de gols, independente se for 5-3 ou 2-0. Não importa. Pro São Paulo. Vai ser um grande jogo. Vai sair faísca. Lotado o estádio, né? Você falou. Sormani aposta no Corinthians, mas diz que não é surpresa alguma se o São Paulo conseguir reverter. Aí quando chega a vantagem é muito boa do Corinthians. Aí quando chega na segunda-feira, lá no rádio, eu falei, se der São Paulo, eu falo, tá vendo? Eu falei que não seria surpresa. Se der o Corinthians, eu falo, tá vendo? Eu falei, era favorito. Tá legal, vamos lá. Vamos em frente então, daqui a pouco tem mais Central Fox, daqui a pouco tem gols pelo Campeonato Alemão e pelo Campeonato Espanhol pra você. Até já.